pelo o espírito Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo, Momento de Esperança. E a lição é a número 12, Ação Mediúnica. A faculdade mediúnica se encontra em germe na instituição fisiológica dos homens, consoante acentuou Allan Kardec em forma de uma certa predisposição orgânica, recurso do espírito, que é o seu portador legítimo, necessita de células especiais a fim de exteriorizar-se, como ocorre com as demais faculdades intelectuais e morais, que se expressam na convivência social e na atitude pessoal, exigindo a aplicação de variado elenco de recursos morais e culturais. Pode ser educada para valiosos investimentos da vida, com finalidades específicas estabelecidas. Deve ser exercitada de maneira consciente e equilibrada, sem o que não consegue alcançar a meta para a qual se destina. Poliforma, na sua manifestação, expande-se de acordo com os recursos que lhe são colocados ao alcance. Por isso mesmo, deve ser estudada com zelo, mediante a identificação dos sintomas de sua fisiologia, recorrendo-se a austeras disciplinas geradoras de hábitos salutares que facilitam o seu correto exercício. A conduta moral é de vital importância, em razão das afinidades pessoais existentes entre aqueles que se movimentam nas equivalentes faixas vibratórias. A faculdade mediúnica é, todavia, neutra em si mesma, sendo o fenômeno a que se dá origem correspondente às condições ético-morais do médium. Nesse sentido, a vigilância assume um compromisso de alta relevância, graças à qual a mente e a conduta selecionam o que é de mais benéfico para o melhor resultado das funções e para que se propõe. Torna-se necessário observar algumas regras para uso imediato por parte de quem deseja atuar mediunicamente com segurança e aproveitamento. Certamente o fenômeno ocorre também desordenado, tumultuoso, obsessivo, de nível inferior, perturbando e confundindo aqueles que não se encontram equipados pelos conhecimentos para o bem o conduzirem. Assim, para a conquista de manifestações razoáveis e benéficas, torna-se imperioso o estudo sistemático da mediunidade, o equilíbrio moral, especialmente no que corresponde à área da conduta sexual, o correto exercício da faculdade, a disciplina das emoções e manifestações nervosas, o clima de prece, meditação e pensamentos elevados, a ação constante no bem ao próximo, em última análise, benéfico para si próprio, a alimentação frugal nos dias reservados ao ministério, repouso físico e a boa disposição, sem os choques intempestivos das emoções violentas. Não estão apresentadas aqui todas as condições para um bom desempenho mediúnico. Imaginem, somente logrado através do tempo e sob a supervisão cuidadosa dos espíritos superiores. Todavia, qualquer pessoa portadora de faculdade mediúnica, seguindo à risca as diretrizes relacionadas, conseguirá resultados expressivos e animadores, avançando para etapas mais significativas
a caminho do medianato, que somente se consegue por meio de abnegação e renúncia ao lado do trabalho infatigável em favor do bem geral. Conhecida em todos os tempos da cultura sócio-histórica antropológica na Terra, tem se manifestado a ação mediúnica através de complexas expressões. Nabucodonosor, célebre rei da Assíria, com frequência visitado por entidades perversas, assumia posturas chocantes sob a injunção de dolorosos fenômenos obsessivos que o maltratava mediunicamente. Akhenaton, o insigne faraó egípcio, inspirado por excelentes nunes tutelares, penetrou psiquicamente no mundo espiritual, oferecendo nobre visão de Deus através da deidade Atom, representada no astro-rei que se faz presente em tudo e sustenta a vida. Pitágoras, iniciado na comunicação com os espíritos, iniciava as técnicas de educação espiritual no seu santuário em Crotona. Domício Nero, déspota e alienado, sofria a visita mediúnica da genitora e da esposa que ele assassinara. Na esfera do cristianismo, as comunicações mediúnicas eram comuns e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, apresentou a variedade dos dons mediúnicos que se encontraram presentes nas criaturas. Francisco de Assis ou Teresa d'Ávila, Condorcet ou Voltaire, Schumann e Schiller, para citar apenas alguns, foram instrumento dos imortais que lhes tangiam as cordas sensíveis da alma, trazendo do mundo maior as belas páginas de diversificada cultura e arte que ainda deslumbram e comovem a humanidade. Não te excuses em fazer parte desse grupo de obreiros do bem e do belo, exercendo a caridade que se encarregará de alterar a paisagem atual do planeta, de forma a permitir que o amor estabeleça as regras da felicidade que parece tardar entre os homens. A ação mediúnica precederá o advento do reinado espiritual que está programado para breve tempo. Faz silêncio e ama com empenho e serviço fraterno, a fim de ouvires essas estrelas fulgurantes que são as vozes do céu, que ora vem à terra buscando erguer o homem. E a Joana finaliza assim: criteriosa e conscientemente estuda, trabalha e serve, recordando-te que mesmo Jesus, que facilmente se movimentava nas mais diversas vibrações, não poucas vezes durante o seu ministério buscava, após a ação caridosa, a oração e o silêncio para falar com o Pai e depois retornar ao convívio dos homens, a fim de os elevar das baixadas das sensações terrestres às culminâncias das emoções celestes. Que assim seja. Por demais essa aqui. Só podia ser Joana. Isso aqui tinha que fazer uma cópia e botar aqui para a gente sempre ler, né? Pedir para fazer a prece inicial, tá aí, por favor. Como eu vou, Júlio vai fazer a leitura hoje. Não pega hoje não. Questão 306. Questão 306 do Livro dos Espíritos. O Espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo?
Lembra-se das coisas de conformidade, com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida, a que não se ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas se o quisesse, poderia se lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Entregue o espírito o objetivo da vida terrestre como a relação futura? Certo, o que vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Vamos. Então vamos lá, agora o livro Filosofia Espírita, lição 51, alusivo a essa pergunta 306, né? O título é Memorização. É de grande interesse da alma os pormenores da vida passada, das vidas passadas, se isso lhe fizer bem no futuro ou no presente. É um comando geral em todas as nossas pesquisas e mesmo nas vontades. Sobre o pedir e obtereis do Evangelho, é preciso que se saiba o que é pedir, como pedir e o momento de pedir. Sempre a vontade de Deus irradia-se em todo e em todas as criaturas. Não devemos ter pressa em saber o que fomos no passado remoto de muitas existências. Há fardos que ainda não se encontram preparados para serem abertos. São jugos complicados que a própria natureza, como já dissemos, abrir-los-á quando as lições poderem ser assimiladas. A memorização da consciência é perfeita. Tudo ela guarda no seu arquivo interno, de maneira que escapa à análise dos próprios sábios. Quando se fala em consciência, a ideia de muitos a compara com um livro. É completamente diferente. Se compararmos com um computador, ainda assim é fraca a imagem. A consciência nos fala pela luz divina, que nos mostra a sensibilidade de Deus como um dos seus perfeitos atributos da vida. Ela guarda todos os acontecimentos no macrocosmo e no microcosmo, com a perfeição com que o Criador se manifesta. Jesus nos ensinou a memorizar as qualidades superiores e manifestou todo o seu interesse na melhoria dos homens, tanto que deu a sua própria vida para que vivêssemos na plenitude das recordações da sua existência quando estagiou na terra. O espírito, quando tem condições espirituais, pode recordar suas vidas passadas, mas nem sempre se interessa por isso. E o texto bíblico nos ensina muito em seu simbolismo, quando nos revela que a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Não devemos paralisar nossas atividades em recordações improfícuas, para não estacionarmos no tempo, desperdiçando-o, quando poderíamos semear em terreno bom para colhermos frutos enobrecidos. Se despertarmos logo
para Jesus, seremos agraciados por Deus. Agraciados, queremos dizer, é receber a graça do trabalho nobre e da oportunidade santa de modificar nossos sentimentos ao nível dos sentimentos do Divino Mestre. Comecemos hoje mesmo a memorizar as qualidades benfeitoras da vida. Pesquisemos a natureza e copiemos nossa expressão de Deus, que sempre nos ensina a viver. Se já lemos com atenção sobre a vida de Jesus, tornaremos a fazê-lo, que ele é o sol da humanidade. Sem o seu aquecimento, estacamos no gelo das indiferenças. Quem se esquece do Cristo nas suas andanças, perde o poder da alegria e esquece o modo divino de amar. As marcas que o Senhor nos deixou na terra, todas elas falam da caridade em todas as suas divisões, mostrando a todos e dando exemplos para que possamos fazer o mesmo. Estamos finalizando mais um volume sobre o Livro dos Espíritos. Oportunidade essa oferecida pela misericórdia do Divino Mestre, de estudarmos essa obra de grande relevância moral e espiritual, com todas as consequências científicas, bastando ter olhos para ver. O Livro dos Espíritos é força basilar da doutrina cristã, e as entrelinhas desse celeiro de bênçãos, que passou pelas mãos santas de Allan Kardec, tem o perfume que sempre exala de Jesus Cristo, pela sua pureza de conceito e pela sua firmeza de caráter. Que Jesus nos abençoe para sermos fiéis aos nossos deveres no que se refere a alguma palavra sobre o Livro dos Espíritos, que encontrou seu berço na França e sua amplitude geradora na terra de Santa Cruz. Recordar Kardec é sentir Jesus no coração, e recordar Jesus é viver com Deus na consciência. Que assim seja. Terra de Santa Cruz, mas não o município, não. O município não, o bairro. Deixa aí, que ele fala da... Aqui acabou, é? Esse aí acabou. Tem um trecho ali que ele fala de... A gente está tratando de quê? Da recordações, né? Quando chegamos do outro lado, né? Desencarnamos. Ou até mesmo nessa vida, né? Lembrança, a gente às vezes quer saber, né? O que eu fui, quem eu fui, eu soube por quê. E ele faz uma advertência ali, vamos prender só nisso, em relação a um texto bíblico, né? Onde a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal como se fosse um castigo. E aí deixa bem claro, né, a diferença que tem da interpretação evangélica, dos evangélicos, né, e da doutrina espírita. Isso aí não é um castigo, né? A mulher de Ló não foi castigada, né? É uma figura que ele usa para dizer que essa preocupação que a gente tem com o passado, ela é bobagem. O importante é o agora e daqui para frente, né? O que você precisa fazer. Ali, Ló estava sendo taxado até pela mulher, pelos familiares, como louco. Ele não tinha essa pureza toda para ser um ícone, na minha visão. Tanto é que o mundo naquela época era masculino. A mulher era igual um bicho, igual um cachorro. Tanto é que aparecem duas entidades, uma aparição ou uma materialização, eu não sei, mas parecem duas entidades, e vão pessoas na casa de Ló para bater lá e querer, acharam que eram dois homens estranhos, quererem matar o cara. E Ló chega, não, eu dou as minhas duas filhas para vocês. Como a mulher pouco classificada, né? Então ele não tinha nem noção do que eram aquelas duas entidades. E a mulher de Ló, essa recordação, essa memorização, põe de uma forma um pouco romântica, ela estava
era não querendo se ir para uma caverna, ficar numa caverna, ela, as duas filhas e ele, e largar a cidade. E aí ela, entre preferir ir para lá e ali, eu acho que é mais questão de fé do que de memorização. E nisso tudo, o que vem logo depois, dá-se uma desculpa para perpetuar a raça humana, que eu não concordo. Ele, isolado, enche a cara de álcool, de cachaça, de vinho, não sei o que, de destilado, e faz sexo com a filha mais velha e depois faz sexo com a filha mais nova. Quer dizer, aí às vezes eu pergunto até alguns evangélicos que batem lá na porta, vêm falar desse qual é o cunho moral disso aí? O que traz isso aí para eu passar para a minha família? Eu vou falar para minha esposa e para os meus filhos disso? E elas vão me perguntar, Deus não é perfeito? Teve que violentar as leis sociais? Então, quer dizer, são coisas que eu olhei lá, eu faço uma leitura também por uns livros espíritas, que essa entidade, Cecília, ela é meio parecida comigo, ela fala na boa, sabe? Ela mostra o lado crítico da ocasião. Então, ali, esse negócio de olhou para trás, tem todo um enredo também, toda uma psicosfera que ela acreditou e ela não investiu nesse lado mais divino, mais real, no qual ia ser destruído lá, Sodoma e Gomorra, né? Ao lado mais animal, né? Grotesco, mas não é muito diferente de hoje em algumas localidades aqui. Isso aí também faz parte dessa condição que eu estava lendo aí de mediunidade. As pessoas que tinham sensibilidade à mediunidade naquela época eram consideradas como se fosse um santo. Mesmo praticando esses atos carnal, esses atos fúteis, era sempre de aplaudir, porque continha nas palavras e nos gestos daquele povo, né, daquele pessoal mediúnico, aqueles mais sensíveis, esse poder, esse mecanismo maior do que os outros, os que não tinham. E esse pessoal sempre era bem sobejado, né, pelos reis, né, aqueles que tinham mais força. Então ele não usava a mediunidade a serviço do amor, a serviço do bem. Aí o que acontece? Qualquer sacrifício de um outro que não fosse daquela cúpula, para eles era uma alegria, era gargalhada, era até uma maneira de viver que eles continham que se apoderava daquilo. Então, a sensibilidade daqueles... Ô, Egê, esse período disso aí, esse período é a divisão entre a pré-história e a história. Eu quero estar vendo a história. A era antiga da história. Então era no período entre que divisa a pré-história e o animal. Eram quase animais, Derlei. Ele faz uma filosofia em cima disso aí, jogar a perna aos porcos. A raça humana estava se moldando em cima da Você vai ali, Ló. Eu tenho um colega, não sei se eu já falei aqui, eu tenho um colega chamado Levi. Aí quando ele entrou lá, eu falei assim, Levi, filho de Jacó. Aí, você conhece a palavra do Senhor e tal? Eu falei, Jacó foi o maior picareta que existiu na antiguidade. Dava volta em todo mundo, no pai, no irmão, na mãe, em todo mundo. E depois vem com uma história que ele se espiritualiza. Aí você vê, se espiritualizou. Isso está na Bíblia. Se espiritualiza, vira outro homem. Não, mas é bom entender isso, porque aí se espiritualiza. No final da história, o cara vai lá, tem aquele negócio de 12 tribos, né? 12 tribos. O que é essa 12 tribos de Judá. Ele chega e divide o terreno que tem em 12 porque tem 12 filhos.
Só que o primeiro é o primogênito, né? Ele fica logo porque ele falou, pô, metade é minha. É, melhor e maior. Aí você fica, caramba, porque você teve relações sexuais com a minha concubina, quer dizer, com a amante dele. É. Aí tu fica assim, caramba, mano, esse aí é O cara é jogador. esse aí é o fundador das 12 tribos. Você vê isso hoje em dia, né, cara? Eu estava olhando ontem no Facebook, colocaram lá, não deu, como é que é? Não deu dízimo pro Malafaia. Eu acho que minha mulher estava vendo isso, mano. Aí eu falei assim, mas não é hoje você não tem o mesmo comércio que tinha, né, cara? O cara tira proveito, né, do conhecimento que ele tem, da mediunidade dele e tal, para poder ter lucro, né, para poder ter vantagem, levar uma vida de... e tu vê que, pô, Jesus não fala nada disso, né? E essa história que a gente está vivendo hoje, lá na frente, ela vai ser contada de uma forma diferente. Alguns que são vistos como vilões, o cara vai, daqui a 100, 200 anos, vai melhorar a imagem do cara e vai botar o cara, vai ser sempre assim. Eu trouxe um livrinho aqui, eu lembro da semana passada, né? E que fala um pouco, eu não tive tempo de pesquisar muito, aí eu saí correndo, até peguei o Erlei em cima da hora. Aconteceu uns negocinhos lá fora do necessário, do real ali, aí acabei me atrasando. E a lição 14, compromissos verdadeiros é o título. E ele também é alusivo ao Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo no buraco. Então, quer dizer, tem tudo a ver um pouco aqui do que lemos, né? Então, Mas o interessante é que nos dias de hoje, as pessoas, principalmente esses mais religiosos, eles não procuram ver o fundamento daquele pensamento, daquela ligação que fez do passado para agora. Ele não, ou tem medo, ou se sente bem, não sei, eles não gostam de mudar aquilo que está diante dos olhos, mostrando que ali não tem essa pureza que se pensa. Para quê? Não, e detalhe, se aquilo ali é o livro sagrado, ele vai questionar. Se aquilo ali, ele quer, eu não vejo o protestante diferente do que frequenta o candomblé, não. Só é todo um ritual diferente, mas é interesse. É interesse. Um rapaz do candomblé chegou para mim e falou, você acha que eu estou preocupado com o que vai acontecer comigo lá na frente? Eu quero ganhar é agora, eu quero gozar é agora, eu quero viver a felicidade, a ostentação, o poder é agora. E eu não falei nada com ele, mas eu falei, caramba, que realidade, que verdade que ele colocou, sem um pingo de maquiar. Aí, quer dizer, eu vejo o evangélico da mesma forma. Eu vejo mais um universitário que escolhe fazer filosofia muito mais moralizado do que um religioso. Que ele foi para ali para conhecer, sabe, padrões de conceitos, de comportamento, de conversação, de aspiração. Os outros não, querem criar frases prontas e se modelar naquilo para ganhar alguma coisa, ou fazer parte de algum grupo vitorioso, salvador, que vai para o paraíso e não vai para o inferno. Quer dizer, ele quer ganhar, eu vou estar naquele turma ali. Mas se reformar, se melhorar e ter como um objetivo, sabendo que para isso é a assistência ao próximo, menos esclarecido, mais necessitado, e trabalhar esse conceito filosófico de não violência na hora de evangelizar é muito difícil. Para eles isso aí ele não tem nem noção, não dá nem para mensurar. Então vamos lá ao ponto de vista aqui do Hamed sobre esse versículo de Mateus, e ele conota de uma forma mais psicológica para os dias atuais, né? Nosso mais urgente compromisso é com a nossa harmonia interior, paz de espírito. A única forma que temos para auxiliar alguém de modo efetivo e apropriado é mantermos equilíbrio no ato da ajuda, ou seja, estabilidade mental, emocional e espiritual.
A crença inadequada chamada amor salvacionista e o impulso desmedido de querer resolver desesperadamente os problemas alheios são o único, ou então é o único, da nossa perda de equilíbrio. Antes de auxiliar os outros, precisamos primeiro aprender a tomar conta de nós. Se estamos com o coração e a mente sobrecarregados, somos ineficazes para prestar uma real assistência. Sem serenidade de alma, somos míopes espirituais. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Vou dar uma paradinha aqui, que isso aqui fala muito para mim. Não sei se cada um abraça a ideia, mas para mim, eu falei, pô, tá falando de mim. Eu, muitas das vezes, leio, pesquiso, mas a minha pesquisa é para procurar um caminho de eu ser mais sereno, ser mais brando, ser menos agressivo. Isso aí é a minha prioridade. Hoje, e aí você vai se relacionando e as coisas vão te conturbando, te perturbando. Hoje, eu acordei, tá o cachorrinho lá, o cachorro da minha mulher, né? É aqueles cachorrinhos, não, de madame que... Fica tremendo? Não. Cheio de pelo? Cheio de pelo, que eu esqueci o nome. Yorkshire. Aí, minha filha deu de presente para minha mulher, eu falei, pô, mais um cachorro. Só que aquele cachorro lá, minha mulher trata como gente. Quer dormir na cama e tudo e tal. Só que o bicho anda, né? E eu falei para ela, vou ter que comprar um sapatinho, porque ela quer dormir com o bicho na cama. E o bicho agora não quer ir para o chão, porque acostumou a pular para a cama. Na hora que eu não estou em casa, mas na hora que eu estou, começa a querer. Aí ontem eu peguei o bicho numa ira, peguei o bicho assim e joguei pro chão. Aí eu parei, aquilo ali, eu parei e falei, caramba. Você já pensou em si? A culpa não é do bicho, é da minha mulher. Só que eu falo e a coisa não muda. Aí daqui a pouco tu fala, qual é a mensagem que tu tem que fazer? O desprendimento é você ignorar e aturar. Mas aí você vai viver num canil, numa cama onde está o cachorro que desce e sobe. Mas a conversa é melhor. Aí não, mas a conversa já teve muitas vezes. Depois da conversa. Aí o negócio é o seguinte, e depois, o que acontece? Eu também. Então, aí eu cheguei na reflexão. É por isso que eu não afloro a minha mediunidade. Porque eu não consigo, como disse o livro aqui inicial, isso aqui para mim foi demais. Eu não consigo trabalhar esse equilíbrio. Porque tem uns que vêm como prova, expiação, essa mediunidade meio imposta, né? Mas para outros não. Eu acho que para mim não. Mas eu tenho que criar todo o ambiente para aquilo vir naturalmente. Mas eu acho que eu sou agraciado, porque se tu vier agora, tu vai se perturbar. Tu vai chamar a entidade que tu não está aguentando um cachorrinho do teu lado. Então isso tudo me mostra o lado até de ser assessorado por situações que eu quero, mas eu não tenho condições. Né? Então eu acho legal essas mensagens que vêm de um lugar, de outro, para você fazer um conceito de reforma, mas entendendo. Reforma interior. Um passo de cada vez. Step by step, passo a passo. Não adianta. E graças a Deus que eu sou espírita, né? Porque se eu fosse evangélico, eu não ia nunca ter essa sensibilidade de ver as situações e entender que o problema sou eu. A cegueira íntima não nos permite ver com clareza os limites da verdadeira ajuda. Muitas vezes invadimos a individualidade alheia, impedindo que as criaturas façam suas próprias escolhas
principalmente com nossos filhos, né? Esquecidos de que a decisão delas diante das dificuldades é proporcional ao seu grau de compreensão. Ninguém deve escolher ou decidir por ninguém. Por desconhecermos o caminho de aprendizado que Deus reservou para cada um, é que subestimamos a capacidade dos outros de solucionar as suas dificuldades. Devemos respeitar as distinções ou diferenças, alteridades, que faz parte da diversidade natural da condição humana. Não apenas em nós, mas neles também. Nas práticas do bem comum, o mais importante não é curar, e sim ensinar o doente a conviver com a enfermidade até a sua autocura. Muito profundo. Convém repetir, nosso verdadeiro compromisso é com nossa serenidade íntima. A partir dela será possível ver tudo com nitidez e realizar com moderação. Essa autocura aí, como é que você entende? Autocura. É essa avaliação que você dá e você entende, sabe, o passo seguinte. Você entende o que vem lá na frente. Só que, se eu for, eu fico até com medo do vídeo ficar meio taxativo em evangélico, né? Fica difícil se eu imaginar que a minha vida é uma vida só, encarnada, e que quando eu desencarnar eu vou para o paraíso ou para o inferno, em cima de uma jornada terrena. Isso cria uma dúvida: eu estou indo ou não estou indo no caminho certo? Eu estou bonito na foto porque eu não estou vendo o meu boletim aqui para saber do meu histórico, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Eu não sei. Eu estou sabendo que eu nasci simples e ignorante nessa encarnação e vou morrer perfeito? Nenhuma encarnação. E isso aí fica muito difícil você se acalmar, você avaliar com essa segurança. Tendo fé em Deus, tendo fé no Cristo, eu não tenho fé em mim. Eu não tenho fé em mim. Se eu vacilar, eu estou olhando para o lado, estou olhando para trás, estou querendo dar uma volta, estou querendo fazer uma opção de coisas. Então, quer dizer, isso tudo fica muito difícil num postulado onde as colunas basilar da doutrina não tem as vidas sucessivas, sabe? Esse lado de resgate e não de punição. Essa visão de progressão espiritual. Então isso tudo fica muito difícil quando você não tem essa mensagem que te acalma. Fala, você tem tempo, mas não seja preguiçoso, ocioso, medroso, covarde. Seja amável. Então a gente tem que entender o que para ser amável começa, como disse aqui, a serenidade. Eu me tranquilizar, e essa serenidade começa até de uma forma egoísta. Não se preocupar tanto com os outros. A mensagem vem em segundo o fardo, segundo os ombros de cada um aguentar esse fardo. E Deus sabe a medida certa. Eu posso ajudar na medida do possível, mas não levar o fardo do outro. Não entender que eu estou ali para ajudar, não, eu estou ali para eu crescer, eu me reconhecer, eu transcender. E nessa paz eu dar o meu apoio possível. Então isso tudo começa de uma forma egoísta, para você não querer abraçar o mundo, não querer ajudar todo mundo de uma forma a qual você vai se violentar, você vai se perturbar. Então a gente tem que avaliar esse lado todo, porque a autocura é a simplicidade. A autocura é você entender que você não precisa de nenhum remédio amargo ou desagradável para se reposicionar no caminho reto. Então,
A autorreflexão é importante a todo momento, como, não sei se foi Joana ou se foi o Miramês, colocou, até o Cristo, no patamar dele, ele orava o tempo todo. E essa oração era solicitação de equilíbrio, de retorno no que estava sendo empregado. A gente vai falar, Jesus errou. Aqui na Terra há muitas coisas que perturbam a espiritualidade superior. A vibração, a atitude do ser humano. Vamos se transportar no lugar de Jesus. Vamos lá dar aula no jardim de infância. Parece ser fácil, né? Será que a gente não se perturba? Só crianças. Mas a gente tem uma ordem. Tem uma situação toda a prover e a finalizar. Então, quer dizer, ajudar o Cristo é trabalhar nessa postura de ensinamento em viver em sociedade, porque ele tem uma obrigação, ele tem um prazo, esse período terra tem um prazo, ou os terráqueos de hoje têm um prazo a cumprir. E Jesus está nessa empreitada como o gerente, o organizador de tudo. Então, se a gente entende isso tudo e ficar rezando, levantando a mão de uma forma a contemplar, isso aí é perder tempo. Isso aí é sinal de vaidade e egoísmo. Então, a gente tem que entender esse lado operoso de estar na Terra e querer ser mais um a contribuir. E esquecer o lado pequeno do pouco caso. Eu não tenho nada, não recebi nada, eu sou desamparado, descamisado. E entrar naquele lado do alto coitadinho. Né? Então, a gente, na doutrina espírita, coloca esse lado: ninguém é tão pobre que não possa doar nada, e ninguém é tão rico que não possa receber algo. Então, a gente tem que entender esse processo. O que eu tenho para doar? O que eu posso doar? E a gente vai começar a jogar frases prontas para... você tem facilidade disso, você tem aquilo, você recebeu aquele outro. Isso tudo é uma desculpa para eu me colocar numa situação conveniente e continuar no meu comodismo. Então, foi respondido, Valdemir? Eu acho que eu olhei muito aqui, mas deu para você fala no lado filosófico. É bonito, A gente vai se moldando através dos erros. Com certeza. O teu molde todinho, futuro, ele é feito através dos erros passados e presentes. Aí você vai mudando o que tu quer da tua vida. Vai fazendo E por molde. isso que a gente tem que se perturbar com o erro, porque o erro também é conhecimento. Ele finaliza da seguinte forma: convém a paz do Espírito nos leva à virtude de permanecer na medida exata, proporcionando-nos uma coletânea de ideias e pensamentos que nos facilitam encontrar soluções harmoniosas para os conflitos interiores e, por consequência, para os exteriores. Então, que a gente trabalhe primeiro no interior para a gente ter uma facilidade de trabalhar o exterior. Então, o cachorrinho é porque eu não trabalhei o meu interior e eu violentei o cachorrinho e a vontade era de violentar minha mulher. Mais tarde ela vai me arrebentar. Só para, assim, né, dentro do que você falou aí sobre a questão da autocura, né, quando você cita a figura de Jesus, né, será que Jesus também não errou? Né? Aí a gente fica na situação de que isso aqui é pecado, isso aqui é errado. Heresia. Né? Então a gente não tem que ter essa coisa dentro da gente. Né? Por exemplo, eu estou num corpo físico. Por mais espiritualizado que o sujeito seja, né, você está num corpo físico. Aquele corpo precisa, por exemplo, do alimento. Né? Você precisa se alimentar. Então você vai pegar todo o teu alimento e vai doar para o outro, porque tem tanta gente precisando, né, dentro desse tema aí, né, da lição. Isso é impossível de você fazer.
né? Isso aí é impossível de você fazer. Então, o egoísmo que você falou seria isso, não é egoísmo, né? É o início do processo. É a necessidade de você se autossustentar. Isso não significa que eu não vou ser solidário. Existem outros meios, outros caminhos, né? Se, por exemplo, tem 10 ali precisando de comer, eu vou dividir com 1, 2, mas com 10 eu não vou dividir. Mas eu posso pedir, pô, Noel, vai lá dar uma força, Juninho, vai lá dar uma força e tal. Isso é um papel que eu posso ter, isso aí se chama ser solidário, né? Então eu acho que é por aí. Mas aí a gente cai para aquele lado, mas é do Cristo. Ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes. A gente leva sempre para essas historinhas boas que contaram para a gente, e que é pura balela, isso é conversa, isso não existe. O que ele fez foi exatamente isso, né? Ele foi solidário com todos, né? Mas, tem até aquela frase, né? Jesus nem Deus nem homem, né? Por que é dito isso, né? Porque Jesus é igual a nós. Não vamos criar essa figura, né? Aí o livro lá que a gente leu lá, o autor bate muito nisso aí, né? Vamos trazer Jesus dentro da sua grandeza. Ele foi grande porque ele foi um homem de corpo físico, carnal, igual ao nosso, e soube resistir, né? Pela força que ele tinha, pela evolução espiritual que ele tinha, nos mostrando que nós também podemos chegar até onde ele chegou, desde que a gente faça, né, a vontade do nosso Pai que está lá, ou seja, ser solidário, amar o próximo, né, não violentar. A nossa briga é com a gente mesmo, eu tenho que brigar comigo mesmo para quebrar esse lado aí, né, que o Denilson perturba também, né, perturba. Você deu confusão ontem. Não é que não, vou falar mal dela. Você deu confusão ontem. Oi? Sobrou até pra mim. Isso aqui, Valdemir, é para eu levar para casa, para ler aqui. É verdade, isso aí é para te encerrar essa parte da reunião, né? Né, Bela? Vai, Carlos, se você quiser ler, Então, para te encerrar. vamos finalizar aqui. Reunião entre os Cristos planetários. Agentes crísticos, tem um livro do Tomé que ele fala muito sobre os agentes crísticos. Contam os espíritos mais elevados que um dia, se irradiando uma intensa luminosidade, reuniu nas altas paragens celestiais os Cristos planetários para falar-lhe e ouvi-los a respeito das humanidades dos diversos orbes do mundo até então criado. Os tutelares universais discorreram sobre as dificuldades enfrentadas e os progressos alcançados em cada planeta que lhes fora outorgada a guarda. Este ser resplandecente e amorável ouviu-lhe os relatos e serenamente lhes disse: as dificuldades encontradas e os progressos alcançados são etapas do trabalho a ser realizado. Seremos todos nós, Criador e criaturas, arcanjos e anjos, impulsionados pelo amor, a divina essência e guiados pela razão, a celeste bússola, quem conduziremos o homem em sua ascensão à santidade, condições únicas para a vivência da plena felicidade. O humano tem como destino a perfeição em sua plenitude. Vede as flores. São botões que desabrocham, perfumam, doam o néctar, se despetalam e caem ao chão. Mas depois de todo esse processo de parto natural, nascem os frutos com a missão de alimentar os outros seres e, ao mesmo tempo, com eles o germe da perpetuação da vida. A princípio, as sementes submetem-se à situação as mais diversas para germinarem. Será do regurgitar dos pássaros que dependerão cair em solo fértil, ou dos dejetos de animais sobrepostos em terra adequadas, estrumando e fazendo renascer a vida
num corpúsculo vegetal. Adiante, dependendo do clima e do enfrentamento a múltiplas adversidades, sobreviverão. No ciclo de todos os seres vegetais, vem o tempo do crescimento, até o surgir a gloriosa hora do florescimento e frutificação, cumprindo assim a sua sagrada missão. E assim acontece com os minerais e os animais, nos diferentes orbes universais. Como, desse modo, aconteceu com todos os Cristos, seres que chegaram à suprema perfeição, com todos os arcanjos e anjos, seres evoluídos em subida celeste, célere, até os píncaros da plena sabedoria. E acontecerá com estes homens e mulheres que estão sob a nossa guarda, sob a vossa instrução e sob os vossos amoráveis cuidados. Hoje o erro nas decisões, amanhã o acerto nos gestos e nas atitudes. Hoje a total ignorância gerando o ódio, o egoísmo e o orgulho. Amanhã o conhecimento fazendo surgir a amizade, a fraternidade e a paz entre as criaturas. Com a mesma serenidade com que iniciou a sua preleção, o ser iluminado e resplandecente convidou a pleiades de governadores espirituais dos diversos mundos para reverenciar a Deus pelo dom da vida, do saber, do trabalho, da resiliência e do termo aprendizado, do eterno aprendizado. Contritos, iluminados pelos raios de infinitos sols, ouvindo sonoras melodias de indescritível beleza e banhados por uma brisa colorida e suave, rendiam rosâneas a Deus Pai de todos nós. Nesse clima de respeito a Deus e à vida, foi encerrada a reunião. Mensagem anônima recebida intuitivamente na reunião do dia 4/7/2020, no Grupo Espírita Em Busca da Verdade. Tu já botou isso aqui no grupo, não já? Não. Pô, eu já li isso aqui. Não, eu pedi para você ler, eu li para você ler. Ah, é? Ah, então é isso. Eu já li. Vamos nós, então, fazer aqui no minuto final da nossa reunião, todos nós juntar os nossos pensamentos aí, né, em prece a Deus, essa prece silenciosa que sai do fundo do nosso coração, agradecendo mais essa manhã aqui juntos, né, e lembrando dos nossos irmãos mais necessitados. Nós, graças a Deus, temos as nossas carências e temos a certeza de que nesse momento será suprida, né, através do passe que os amigos espirituais ocultamente, invisivelmente estarão aqui transmitindo. E os nossos companheiros que estão lá fora, né, muitos sem a fé, né, muitos sem essa noção que nós temos, que se desesperam, que choram, que lamentam, a dor, eu acredito que é mais doída. Que essa misericórdia alcance também os nossos irmãos. Que essa união de pensamentos, que essa união de sentimentos seja trabalhada pela espiritualidade em favor desses nossos irmãos. Contamos com a fluidificação da água e lembramos aqui nesse momento do nosso irmão Elfo, né, da sua família, e da irmã que está partindo, né, que está fazendo a sua passagem, que é a nossa irmã Ana Maria. Então, vamos juntar aí o nosso pensamento, cada um na sua forma de pedir a Deus, né?